Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês estão assistindo isso. Meu nome é Larissa e o título do meu trabalho é Modelo Estrutural em Sílico de RRE de Deinococcus celulosilíticos com atividade de metaloprotease induzida por radiação. Esse trabalho foi feito por mim e orientado pelo professor João Alexandre Barbosa, na Universidade de Brasília. Para contextualizar, a IRRE é uma metaloprotease e ela confere aos micro-organismos do gênero Deinococcus uma característica diferencial, que é a alta resistência à radiação UV. Essa metaloprotease é induzida por radiação e inibe o repressor de genes REC-A, que são responsáveis pelo reparo do DNA. Então, ela inibe o repressor do reparo, fazendo com que, na hora que a radiação é incidida sobre o micro-organismo, os genes de reparo do DNA consigam ficar ativos e não inibidos, fazendo com que sejam capazes de realizar a manutenção celular. Essa resistência à radiação é uma característica bem fascinante e de grande aplicação industrial, e, portanto, o objetivo desse trabalho foi modelar a IRRE de Deinococcus celulosilíticos a partir da estrutura molde de Deinococcus deserti, a fim de elucidar a conservação de mecanismos biológicos. Então, antes de entrar na metodologia, eu vou explicar um pouco o que é a modelagem, que é como se fosse uma costura mesmo. Você tem um molde e você faz um modelo, só que não é a partir desse molde. Esse modelo, ele já existe, a sequência já existe, você tenta adequar o modelo ao máximo possível ao molde, né? Então, como é que a gente fez todo esse processo de refinamento dos dados e produção do modelo? Primeiro, a gente obteve a sequência proteica a partir do MCBI, que é o banco de dados de biotecnologia, e depois de obter a sequência proteica, nós procuramos por homólogos dessa sequência contra o PDB, né, contra o Protein Data Bank, que é um banco de dados de proteínas, com proteínas que já têm sua estrutura elucidada, utilizando o programa BLAST, que é um programa exatamente de alinhamento de sequências. A partir disso, a gente fez alinhamento da sequência molde do PDB e da sequência alvo, utilizando o civil e o cluster ômega. Esse alinhamento é importante, é uma das partes mais importantes, porque nós precisamos descobrir se a proteína tem algum gap e onde é a parte que ela é mais similar a outra proteína. Após esse alinhamento e essa correção, nós fizemos a predição de domínios proteicos, regiões transmembrânicas e características físico-químicas, como o ponto isoelétrico, pelos programas PsyPred, ProtParan e TMPred. A partir de resultados válidos nesses programas, resultados que nós consideramos aceitáveis, nós fizemos a modelagem molecular em si, utilizando o programa Modeler. E, a partir de modelos que nós também consideramos aceitáveis, nós fizemos a validação pelo gráfico de Ramachandran, ProCheck, Verify 3D e Kemin. Aqui nós temos, não vai dar para ver, mas temos o script que foi utilizado no programa Modeler. Esse script foi colocado uma linha a mais do que o script normal do Modeler, porque nós precisamos incluir o heteroátomo, que seria o átomo de zinco. É um átomo que está presente no sítio catalítico da proteína. E do outro lado dele aqui, nós temos o alinhamento mesmo, e esse alinhamento foi fornecido para o programa Modeler também. Importante ressaltar que os moldes, eles foram escolhidos com base em um critério prévio, que é a porcentagem mínima de identidade de 30% e uma cobertura mínima de 90%. Por quê? Porque a identidade são aminoácidos idênticos, né, nas duas proteínas. É claro que uma proteína não vai ser totalmente idêntica à outra, porque tem toda essa questão de especiação e de diversidade, mas nós precisamos de uma identidade mínima de 30% para o alinhamento não ficar, assim, a modelagem não ficar muito difícil. E a cobertura mínima de 90% foi necessária, porque o Modeler, ele consegue até predizer uma estrutura que não tenha, não esteja coberta pela estrutura molde, mas não fica tão confiável. Então, a cobertura mínima foi de 90%. Para a proteína ligada ao zinco, nós utilizamos o molde 3DTI, que já realmente está ligado ao zinco, e a apoproteína foi modelada com o molde 3DTE. Então, nós vamos aqui para a seção de resultados agora. Aqui nós temos o alinhamento feito pelo Clostal, e nós temos aqui algumas regiões de interesse dessa proteína. Essa proteína tem 3 domínios que não são encontrados juntos comumente em outras proteínas.
Esses domínios são a volta HTH, que seria hélice, volta hélice. Ela é um domínio de ligação ao DNA, e aqui ela está representada pela cor laranja no alinhamento. Temos o domínio GAF, que é comumente associado à transdução de sinal, e ele está presente em algumas proteínas sinalizadoras. E nós temos o sítio catalítico de metaloprotease, que são os aminoácidos que realmente se ligam ao zinco na hora de fazer a catálise da metaloprotease. É importante ressaltar que esse modelo ele seguiu, né, os padrões que a gente tinha estabelecido previamente. Então, a identidade aqui é de 45%, e nós temos a similaridade também, né, que são dos aminoácidos que não são exatamente iguais, mas que eles possuem características físico-químicas parecidas. Por exemplo, leucina e isoleucina são aminoácidos apolares, então eles entram nesse critério de similaridade. A similaridade que a gente encontrou foi de 65%. Aqui na próxima figura, figura 5 e na figura 6, nós temos o resultado dos modelos. O resultado foi satisfatório para ambos os modelos. O que a gente mais prestou atenção, assim, mais se atentou, foi o gráfico de Ramachandran, porque se o aminoácido está numa posição proibida no gráfico de Ramachandran, é muito provável que esse modelo não esteja tão bom assim. Então, todos os modelos que foram gerados, eles foram testados, até que a gente chegasse no modelo que tivesse um gráfico desse satisfatório, no qual regiões proibidas não fossem ocupadas por nenhum aminoácido. Aqui na figura 7, nós temos a sobreposição de domínios proteicos, e essa sobreposição é importante para a gente poder ver se a estrutura final de todos os domínios da proteína, ela está parecida com a estrutura do molde. Então, a gente pode ver que, de modo geral, sim, toda a estrutura final está bem parecida com o molde. Então, aqui, nesse azul, esverdeado, verde azulado, depende do seu olho, a gente tem o domínio GAF. Esse domínio é o responsável pela sinalização, né, em outras proteínas e pela transdução de sinal. E a conservação dele está bem parecida realmente, como a gente também pode ver aqui na figura 8D. Aqui nós temos o domínio HTH, que seria a hélice volta a hélice. Esse domínio é responsável mais por ligar o DNA, ele também está bem parecido na sobreposição. E aqui nós temos os átomos do sítio catalítico em amarelo e o átomo de zinco com essa bolinha verde. Realmente está bem similar. Aqui na figura 8, a gente tem mais aproximado, né, mostrando os átomos do sítio catalítico. Então, a gente tem duas histidinas e ângulos bem parecidos. Esse aqui é o molde, tá, gente? Tem na Coccus desert. Os ângulos desse molde estão bem parecidos com o ângulo da sequência que a gente encontrou, né, com o modelo que a gente fez. Aqui as distâncias estão um pouco diferentes, porque realmente é uma coisa do programa Modeler, mas não é uma diferença muito significativa. Os átomos realmente estão bem próximos. E a gente consegue ver que o zinco realmente está alinhando os átomos do modelo, porque quando a gente faz na apoproteína, esses átomos estão espalhados, né? Então, realmente, o zinco que fez uma diferença. Aqui nós temos sobreposição, né, do domínio GAF aqui, no molde e na sequência alvo. E aqui, na figura 8E, nós temos a sobreposição dos modelos para o domínio HTH. Essa conservação é muito importante, conservação estrutural, é extremamente importante para a função do domínio, né, e para a função do motivo HTH aqui também. Então, a gente viu aqui, né, a gente concluiu, a partir desses resultados, que a proteína realmente apresentou uma conservação estrutural dos domínios e do sítio ativo, e de onde decorre a expectativa de conservação funcional, implicando, por sua vez, na importância para o mecanismo de resistência à radiação UV. Aqui são nossas referências. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial para o Diogo Martins de Sá, a Gideane Mendes de Oliveira, o Jonatas Cunha Barbosa Lima e a Júlia Freitas da Altro Vidal, que foram os doutorandos que ajudaram a gente durante toda essa modelagem. Muito obrigada pela sua atenção. Espero que você tenha um ótimo dia.